Muito bem, nós temos estudado a respeito da igreja primitiva ou a igreja do primeiro século e nós vemos como nossos irmãos, nossos primeiros irmãos, eram realmente convertidos. Eram realmente discípulos do Senhor Jesus. Realmente entregavam a sua vida ao Senhor. Estavam prontos não apenas a viver por Cristo, mas prontos a morrer por Ele. Porque Jesus havia dito, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem por amor de mim e do Evangelho perder a sua vida, este a salvará. Jesus havia dito aos seus discípulos, aqueles que o acompanhavam e as multidões que o ouviam, ele havia dito que aquele que não amasse o Senhor acima de todas as coisas, mais do que a família, mais do que a vida, não poderia ser seu discípulo. O discípulo é aquele que segue o seu mestre, é aquele que anda nas pegadas do seu mestre. E andar como Jesus andou e viver como Jesus viveu estava diante de um currículo de perseguição e de martírio. Nós vamos ver isto na igreja primitiva, na igreja do primeiro século. E temos visto isto hoje também. No nosso século, na nossa época, quantos mártires por Cristo, quantas pessoas dando a sua vida simplesmente pelo fato de serem cristãos. Parecidos com Cristo, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Nós vamos ver aqui que na igreja primitiva, muitos homens cheios do Espírito Santo, que pregavam, que falavam, alguns deles se destacavam e nesse destaque vinha perseguição. Nós vimos que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Ele foi um dos primeiros diáconos da igreja, um daqueles primeiros servos, aqueles que estavam ali prontos para servir à mesa, para cuidar das viúvas, para distribuir o que a igreja recebia, as ofertas pelo povo. Ali estava Estevão. E Estevão, ele falava com autoridade, ele falava no poder do Espírito Santo. No capítulo 7, nós temos todo este capítulo com o sermão, com a mensagem, com a defesa de Estevão, quando ele foi chamado ao Sinédrio. Foi chamado para testemunhar, foi chamado para falar sobre as acusações que recebera. Falsas acusações. Falsas acusações. Estas acusações falsas estão até os nossos dias. Por isso, o Senhor fala tanto, olha, não julgueis, para que não sejais julgados. Por isso o Senhor fala tanto, olha, por minha causa e por causa do Evangelho, vocês estarão diante de reis e de autoridades, mas não tenham medo quando estiverem, porque naquele mesmo momento o Espírito Santo vai colocar nos lábios de vocês a palavra para falar. Falem com ousadia, falem o que o Espírito Santo lhes colocar nos lábios, não tenham medo. Isto continua nos nossos dias. Quantos irmãos nossos na cortina de ferro, na Rússia comunista, hoje na China comunista, em Cuba, hoje na Coreia do Norte, quantos cristãos presos, torturados por amor a Cristo, pelo simples fato de serem cristãos. Pelo simples fato de dizerem, eu creio em Jesus. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. É interessante que os cristãos não fazem mal. Eles não fazem coisas erradas de matar, de roubar, de destruir. Estamos vendo aí o islamismo avançando e avançou pelo mundo, avançou pelas nações da terra através de morte e destruição. Através da Sharia colocada em prática e chegando nos lugares dizendo ou você converte, ou você foge, ou você morre. Não há opção.
Nós vimos lugares antigamente com uma grande porcentagem de cristãos, como ali na Ásia Menor, que é a Turquia hoje. Ali estavam as 7 igrejas do Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Pérgamo. Tinha quase 50% de cristãos. E hoje, 0,1, 0,5, não tem 1% de cristãos. E aonde foram parar esses cristãos? Ou você morre, ou você se converte ao islamismo, ou você foge daqui. Muitos cristãos tiveram oportunidade de fugir, de ir para outras nações, mas quantos morreram? Quantos morreram pelo fato de serem cristãos? E exatamente isso, o cristão atrai o ódio das trevas, o ódio de Satanás. Nós estamos vendo hoje em nações antigamente cristãs, as nações da Europa, hoje uma perseguição a Cristo, abrindo as portas dizendo: somos nações laicas, aceitando todo tipo de religião, aceitando todo tipo de coisas tão terríveis para a própria sociedade. E o cristianismo, as escrituras, judaísmo com cristianismo, que trouxeram as bases, os princípios nobres para uma sociedade, que fizeram da Europa países de primeiro mundo, de ordem, de progresso, às custas dos princípios cristãos, hoje rejeitando e perseguindo. Não se pode pregar o Evangelho nas ruas, numa Alemanha, numa Inglaterra. A perseguição aos cristãos. Os símbolos cristãos sendo tirados das escolas, das repartições públicas, porque agora são nações laicas. Por que perseguindo exatamente os cristãos? Porque Jesus já havia dito isto. Jesus já havia falado sobre o ódio que viria. Se odiaram a mim, odiarão a vocês também. Foi o que Jesus disse. E então, nós vimos que chamaram Estevão. Por que chamaram Estevão? O que Estevão fez de errado? Pilatos perguntou para o povo: o que ele fez de errado? O que Jesus fez de errado? Nada. O que ele fez para atrapalhar a sociedade, a comunidade? Nada. Abriu os olhos aos cegos, curou os leprosos, ressuscitou mortos, fez o bem, multiplicou os pães, ensinou coisas boas. O que ele fez de errado? O ódio de Satanás, o ódio das trevas, encheu de inveja, de ira, o coração das autoridades na época de Jesus e o condenaram à morte. E da mesma forma, então, os cristãos que vinham. Olha o que diz em Atos capítulo 7, versículo 54, logo depois que Estevão pregou e apresentou a sua defesa, fazendo um retrospecto, uma retrospectiva da história de Israel. Diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Vamos parar aqui um pouquinho. Quando eles ouviram a mensagem nos lábios de Estevão, enfureciam-se. Ódio, fúria, raiva, rilhavam os dentes contra ele. Por quê? O que Estevão falou? Ele simplesmente contou a história do povo de Israel e mostrou que o povo de Israel sempre foi um povo de dura cerviz, um povo que nunca aceitou a direção de Deus, um povo que nunca foi fiel ao Senhor, um povo que mesmo no tempo quando estavam lá no deserto, saindo do deserto, com todo o carinho, com todo o cuidado do seu Deus, estavam servindo o bezerro de ouro aos deuses das nações ao redor
nações de Canaã. O Senhor falou ao Deus Renfã, aos deuses que não são deuses. O povo sempre teve uma dura cerviz. O povo sempre foi, podemos dizer, infiel ao Deus que os criou, ao Deus que os chamou. É claro que sempre houve um remanescente. É claro que sempre houve os 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Mas em toda a história, o povo recebendo tudo de Deus, permanecia com o coração duro. Esta foi a mensagem de Estevão. E ele diz, da mesma forma que o povo do Egito, que saiu do Egito e veio com Moisés, era um povo infiel, assim vocês hoje não receberam Jesus, não creram em Yeshua, apesar de verem que pelas Escrituras Ele é o Cristo. Ele estava dentro de todo o padrão das Escrituras. Tudo que o Senhor, tudo que está escrito, nasceu em Belém de Judá. Nasceu no tempo que estava prescrito em Daniel capítulo 9, na plenitude dos tempos. E ele cresceu em graça, em sabedoria, e aos 30 anos, quando ele começou a pregar, a ministrar, desde que ele foi apresentado à nação, ali na beira do Rio Jordão por João Batista, os céus se abriram. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba e ouviu-se a voz do Pai dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Tudo havia se cumprido em Jesus, tudo havia se cumprido nele, mas o povo continuava com o coração endurecido. Não queriam saber de Jesus, não queriam aceitar Jesus como Messias. Por isso, o coração cheio de ódio, rilhavam os dentes. Morte, morte. Você já viu uma multidão enfurecida? Eu creio que pelo menos em filme, em vídeo, é capaz que sim. Como o ódio está nos seus olhos, como gritam palavras de ódio, como querem sangue, morte, destruição. Como é difícil parar uma multidão cheia de ódio. E assim eles estavam. Mas enquanto havia ódio no seu coração, no coração dos principais dos sacerdotes, do pessoal do Sinédrio, ouvindo a palavra de defesa de Estevão, ouvindo a acusação que vinha contra eles, de que eles não haviam crido em Deus, rilhavam os dentes, diz, mas, diante daquele ódio, Estevão, cheio do Espírito Santo, parou de falar, olhou para os céus. Eles não estavam a céu aberto. O Sinédrio se reunia em salão fechado, mas Estevão olhou para cima, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus à direita do Pai. Estevão estava num outro mundo, numa outra atmosfera, em um outro contexto de vida. Ele não estava preso às coisas que estavam acontecendo aqui embaixo. Ou seja, quando Estevão viu o ódio, viu o furor, ele viu nos olhos daqueles homens o ódio, morte, morte, morte para Estevão. Estevão estava numa outra dimensão de vida. Eu e você precisamos viver nesta dimensão, acima das coisas deste mundo. Jesus disse: se a vossa justiça não exceder a dos fariseus e dos hipócritas, de modo algum vocês poderão entrar no reino. A nossa justiça tem de exceder. Eles acham que a justiça deles é o máximo. Perdoar uma pessoa até 7 vezes num dia é o máximo da perfeição. Jesus disse 70 vezes 7. Não adulterarás, o homem não pode adulterar, se deitar com uma mulher. Jesus disse, aquele que olhar com uma intenção impura.
Ah, aquele que matar e tirar a vida de alguém. Jesus disse, aquele que xingar, chamar o outro de burro, de tolo, de idiota, é como assassino. Jesus disse que a nossa justiça tem de exceder, porque Ele veio trazer algo muito especial para nos fazer subir de patamar na nossa conduta. E este algo é o amor. O amor é a essência de Deus. O amor está na presença de Deus, porque Deus é amor. E Estevão estava cheio do Espírito Santo, estava cheio de amor. Estevão podia olhar para aquelas pessoas ao seu redor que o odiavam, que queriam picá-lo, que queriam matá-lo, que queriam destruí-lo. Estevão podia ter compaixão. Estevão podia amar e perdoar. Então, Estevão, cheio do Espírito Santo, olha para cima e ele vê a glória de Deus. E ele viu Jesus ao lado do Pai, à direita do Pai. E ele disse o que ele estava vendo. Ele disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Jesus ali estava em pé à direita do Pai, em pé para receber Estevão, em pé para lhe fortalecer naquele momento. Momento de martírio, em que ele seria estraçalhado, apedrejado, morto de maneira tão cruel, como um blasfemo sem ser blasfemo, como um malfeitor sendo um benfeitor. Estevão diz, eu vejo o Filho do Homem em pé, à direita do Pai. E o texto diz, eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Eles, porém, clamando em alta voz. Por que clamavam em alta voz? Porque começaram a gritar e, tampando os ouvidos, se arremeteram contra Estevão. Por que essa atitude de começar a gritar e tampar os ouvidos? Eles não podiam ouvir a voz de Deus. Eles não podiam ouvir o amor em Estevão. Eles não podiam ouvir os céus, que Estevão disse apenas, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita, em pé à direita do Pai. Tampavam os ouvidos. Não queremos ouvir. Quando Pilatos falou a respeito de Jesus, o que ele fez? Este é o Rei dos Judeus. O que ele fez de mal? Eles gritavam, tira, crucificam. Não temos outro rei senão César. Que farei de Jesus chamado Cristo? Disse Pilatos. Crucificam, crucificam, crucificam. E Pilatos viu que a multidão pedia cada vez mais forte. E uma multidão enfurecida torna-se perigosa. Então, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, mas antes lavou as suas mãos, dizendo, estou livre do sangue deste justo. Fique o caso com vocês. Fique a sentença com vocês. Fique a responsabilidade com vocês. E eles gritaram, caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Ah, como o ódio cega as pessoas. Como o ódio faz falar coisas que não deveriam. Como o ódio leva as pessoas para o caminho da perdição. Como o ódio destrói, mata. Como a violência é tão terrível. O ódio produz cada vez mais ódio. Diz aqui que tapavam os ouvidos. E unânimes. Unânime significa que não ficou um só do sinédrio sem avançar em Estevão.
arremeteram contra ele. Eu imagino como começaram a espancar Estevão, como começaram a empurrar e a gritar e a falar tantas coisas contra aquele homem cheio do Espírito Santo. Aquele homem que apenas disse: estou vendo os céus abertos. Porque para aqueles homens cheios de ódio, os céus estavam fechados. Eles jamais puderam ver o Pai assentado em seu trono, muito menos o Filho de Deus à sua direita. Gritavam e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. Imagina o tanto que eles caminharam, o tanto que caminharam até chegar fora da cidade. O apedrejaram. E diz o texto que as testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Aqui está a morte de Estevão. Aqui está esse primeiro mártir. Nós sabemos que dos apóstolos, dos discípulos, o primeiro mártir foi Tiago. Herodes o prendeu e mandou decapitá-lo. Tiago, irmão de João, foi o primeiro a ser morto. Mas da igreja, fora os 12, o primeiro foi Estevão, cheio do Espírito Santo, um homem bom, um homem que anunciava a palavra de Deus, um homem cheio de amor, lançando fora da cidade, empurrando com violência, com gritos, rasgando as suas roupas, gritando palavras e blasfêmias, o apedrejaram. E diz aqui que as testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo de Tarso, um jovem fariseu que conhecia as Escrituras e que estava sendo criado, que estava sendo levado pelo ensino dos fariseus a ter ódio de Jesus e dos cristãos. Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão sabia que morreria. Estevão estava sendo apedrejado, as pedras vinham e em breve ele perderia a consciência. Mas ele se entrega: Senhor, recebe o meu espírito. A morte do crente, a morte do justo, apesar de toda a violência, a paz de Deus é real. A paz. Alguém já disse que não conhecemos tanto as pessoas pela sua vida, mas mais pela sua morte. A paz, a presença de Deus. Senhor, recebe o meu espírito. Jesus mesmo veio levá-lo. Jesus estava em pé à direita do Pai. E você? Está pronto a dar a vida por Cristo? Está pronto para o seu encontro com o Senhor? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, Senhor, limpa-me, purifica-me de todo pecado e dá-me um coração puro, um coração semelhante ao Teu. Eu me entrego a Ti para ser Teu em todos os dias da minha vida. Unge a minha cabeça com Teu óleo, dá-me Teu Espírito Santo. Eu quero ser cheio da Tua presença. Ajuda-me, ensina-me e guia-me cada dia diante de Ti. Pai, nós oramos pelas pessoas que nos assistem para que cada um receba o toque do Teu Espírito Santo, o toque de cura para os enfermos, o toque de libertação para os oprimidos, o toque de vida para aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados e clamam por salvação. O toque do suprimento do Senhor para aqueles que estão necessitados de alguma coisa. Toca, abençoa, cura e opera as Tuas maravilhas. No nome de Jesus. Amém
Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.